O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Olho Clínico. Tá vendo todas estas comidas? Esse pão, todos esses doces? Sabia que tem muita gente que não pode comer ou sequer encostar nestes alimentos? O programa de hoje vai falar sobre a doença celíaca, não sai daí! É comum ver em embalagens de alimentos o aviso "contém glúten", mas essa notificação, que passa despercebida por muita gente, é importante para os que possuem a doença celíaca, que se caracteriza pela intolerância ao glúten. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas possuem essa doença, mas afinal, você sabe o que é glúten? É uma proteína presente no trigo. Existe uma similaridade dessa proteína também em dois outros grupos de alimentos, o centeio e a cevada. Então, esses três alimentos, eles cursam com proteínas que têm uma espécie de apresentação química muito similar. Quando existe a doença relacionada ao glúten, ela é uma doença imunologicamente mediada. O que significa isso? A proteína presente naquela substância, ela é reconhecida como um agressor para o intestino do corpo humano. Aquela substância, ao entrar em contato, gera uma agressão tecidual e aquele tecido vai sofrendo consequências danosas. Quanto maior for o padrão de exposição àquela substância, maior será o desgaste secundário do intestino. As manifestações da doença variam de acordo com a faixa etária. Nas crianças pequenas, os sintomas mais comuns são diarreia, distensão abdominal e problemas de desenvolvimento, além de vômitos, irritabilidade, falta de apetite e prisão de ventre. Na puberdade e adolescência, podem ocorrer casos de anemia, baixa estatura e sintomas neurológicos. Já nos adultos, a lista de sintomas é extensa. Eles aparecem em forma de crises de diarreia, acompanhadas de dor e desconforto abdominal, anemia por deficiência de ferro, falta de cálcio nos ossos, que causam problemas como osteoporose, emagrecimento e problemas de pele. E ainda existem casos em que os sintomas não aparecem, o que pode dificultar a descoberta da doença. É uma doença, digamos assim, de apresentação multifatorial, quer dizer, ela tem vários tipos de apresentação. Um deles é não ter nenhum tipo de sintoma. E o outro é ter vários sintomas, ter lesões na pele, ter diarreia, ter distensão abdominal, como na intolerância à lactose. E essas duas doenças, inclusive, às vezes se sobrepõem. Apesar dos sintomas parecidos, é importante saber a diferença entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten. Sensibilidade ao glúten é o grupo de pessoas que têm sintomas abdominais, desconforto, distensão, gases, flatulência, diarreia, quando ingere alimentos que possuem glúten. O que acaba acontecendo é que a maior parte dos alimentos que possuem glúten são também os alimentos com maior teor de açúcar e gordura, que são os carboidratos. Então, quando a pessoa se expõe ao alimento que tem alto teor de carboidrato e alto teor de gordura, este grupo de substâncias também tem a capacidade de gerar distensão, gases, flatulência, dor abdominal. Então, os sintomas se confundem. Em 1888, Samuel Dee foi o primeiro médico que pesquisou sobre o malefício de alguns tipos de farinha para o intestino. Mais tarde, o pesquisador Charlotte Anderson descobre o glúten propriamente dito. Ela é uma substância presente no trigo e no centeio. A intolerância a ele é causada pela incapacidade do organismo da pessoa em processar essa substância. Mariane é celíaca há 6 anos. Ela conta que até descobrir a doença foi um longo processo. Ela apresentou vários sintomas e passou por muitos médicos diferentes. Eu descobri a doença celíaca em 2009. Eu comecei a ter sintomas que não são muito comuns. Os iniciais não eram muito comuns, porque eu comecei a fazer edema, comecei a inchar muito. Isso não é tão comum na doença celíaca. A maioria dos celíacos
começa a baixar peso. E logo depois disso eu comecei a entrar, a vida inteira eu fui constipada, constipação, prisão de ventre a vida inteira, achando que aquilo era normal. Logo depois desses edemas eu comecei a entrar na fase clássica da doença celíaca, que é ter diarreia crônica. Daí comecei a ter diarreia, começou com 2 vezes até 10 vezes ao dia. E nisso eu comecei a procurar inúmeros médicos, passei por 10 médicos até conseguir o diagnóstico. E eu já estava estudando doença, eu sou nutricionista, estava estudando doença celíaca na faculdade e me identificando com os sintomas. Mariane conta as dificuldades que enfrentou após descobrir a doença. Então, no início, eu comecei a procurar um mundo novo e descobri um mundo novo de alimentos sem glúten. Aprendi a cozinhar sem glúten, que é diferente da culinária normal. Tem alguns aditivos diferentes, o ponto da massa é diferente. E fui me adaptando. A vida social é o local onde a gente sente um pouquinho mais, né? Mas eu me adapto, levo marmita, quando eu viajo, cozinho no quarto do hotel. Então, estou sempre me adaptando, mas nunca nesses 6 anos aí, nunca transgredi a dieta voluntariamente. Além de não poder comer nenhum alimento com glúten, os celíacos também precisam tomar cuidado com a contaminação cruzada, que é quando o paciente não ingere o alimento, mas acaba indiretamente entrando em contato com ele. Foi por causa disso que a rotina na casa de Mariane teve que passar por adaptações. O meu marido, que mora aqui, não é celíaco, também não come glúten em casa. Ele come glúten só fora de casa, quando está longe, mas em casa não entra glúten. Então ele come o meu pão, para não ter o risco de contaminação cruzada, que é uma das maiores dificuldades que o celíaco tem. Qualquer microfarelinho já é capaz de disparar o sistema imune, porque é uma doença autoimune. Então, não só os sintomas gastrointestinais e o desconforto, ele faz toda uma bagunça imunológica. Não existe um medicamento para tratar a doença celíaca. Os pacientes devem seguir uma dieta rigorosa para os resultados começarem a aparecer. Se você tirar o glúten da tua dieta, ocorre uma volta em praticamente todos os pacientes, talvez não seja 100%, mas muito próximo a isso, há uma regeneração da parede do intestino e você volta ao normal, desde que você não coma nada que tenha glúten. O que acontece? Se você, num primeiro momento, porque em algumas vezes a pessoa está livre da doença depois de algum tempo, e ela às vezes se julga no direito de dar uma saidinha para dizer, hoje eu vou fazer uma extravagânciazinha. Talvez no primeiro, assim, numa primeira vez, ela não vai ter já uma consequência imediata, mas certamente ela vai ter uma recidiva da doença. E muitas vezes o rigor tem que ser tão grande que a pessoa tem que, por exemplo, não pode trabalhar numa panificadora, né? Porque ele se contamina pegando no pão, pegando aqui, pondo na boca, fazendo aquela coisa, né? Então essa intolerância ao glúten ela é facilmente tratável com abstenção. Não tem medicamento nenhum para isso, é só tirar o glúten. Se a doença não for tratada, além dos sintomas externos, podem surgir problemas no organismo. O órgão mais afetado nesse processo é o intestino, que ao ser lesionado pela doença, encontra dificuldades em absorver nutrientes essenciais para o ser humano. Começam a acontecer alterações secundárias relacionadas à atrofia do intestino. Então o intestino ele tem uma certa altura e é esta altura de suas paredes que permite a absorção dos nutrientes da dieta. Se a doença acontece, o intestino ele perde esta altura e ele fica com a expressão careca. Então ele não tem área de absorção para os nutrientes. Então eu passo a não ter capacidade de absorver diferentes nutrientes da minha dieta. Quem sofre com a doença precisa estar atento à presença da substância quando ingere algum alimento. Por isso, elas passam por uma dieta específica, composta de alimentos sem glúten. Elas são bastante específicas e não indicadas para quem não tem esses tipos de restrições. Não deve ser realizada dieta de exclusão ao glúten de maneira aleatória. Eu só devo deixar de consumir glúten
se eu tiver realmente comprovado uma doença relacionada a ele. Se eu quiser diminuir a oferta de carboidratos e gordura, eu vou fazer um tipo de dieta que vai me ajudar a emagrecer. Mas retirar glúten não significa necessariamente que eu vou fazer uma dieta correta. A dieta de restrição, ela tem indicação precisa para quem tem doença celíaca. Atualmente, a indústria vem investindo em alimentos sem glúten. Apesar dele estar presente em muitos alimentos, frutas, verduras, carnes, ovos e laticínios em sua forma natural estão liberados e podem ser consumidos pelos celíacos. Então, estes são alguns alimentos que a Mariane costuma consumir no dia a dia dela. E agora ela vai contar pra gente como ela faz para sobreviver fora de casa e tudo que ela leva dentro dessa malinha aqui. Quando eu vou aqui em Curitiba mesmo, em casa de parentes ou até num restaurante, quando é em casa de amigos, eu levo uma marmitinha com a minha comidinha pronta. Quando é num restaurante, eu janto em casa e levo algum petisquinho na bolsa, umas castanhas, alguma coisa para beliscar. Mas em viagem, que a gente fica mais tempo, é onde existe o maior risco de ter uma contaminação cruzada e acabar estragando a viagem por conta da alimentação. Então, para eu não correr esse risco, eu costumo levar o meu kit de sobrevivência e faço minha comida no quarto do hotel. Eu já tenho um kitzinho pronto que eu levo tudo nessa bolsinha, que levo o meu fogareiro, a minha panelinha, prato, talher, a minha toalhinha para secar a louça. E em qualquer supermercado local, eu recorro a um arroz, a frutas, a verduras, uma seleta de legumes. Nessa panelinha eu consigo fazer um risoto, consigo fazer uma sopinha e sobreviver nos dias que eu estou passeando. E eu foco sempre a minha viagem no passeio, não na gastronomia para não me frustrar. Mas aproveito tudo que eu posso, sem restrição. Então, você diria que é possível ser feliz sem glúten? Com certeza, né? Tendo os cuidados necessários, levando a comidinha. Celíaco normalmente viaja com uma mala de roupa e outra de comida. A gente consegue sobreviver em qualquer lugar. A Associação dos Celíacos do Brasil foi criada para ajudar os pacientes que sofrem com a doença. A CELPAR foi fundada em 1998 e de lá para cá é uma importante aliada dos pacientes. Juliana Gomes preside a associação. Ela é celíaca e conta a importância do auxílio que teve em sua vida e na de outras pessoas. No início a gente fica muito perdido, né? Sem saber o que fazer, que é o que acontece agora com muita gente, né? Ela descobre e ela fica perdida. O que eu faço agora? Né? O que eu como? Como é que eu, né? Como é que eu vou falar para minha família? Como é que eu, vou conviver com os meus amigos? Então, o papel da CELPAR é ajudar ela, auxiliar. Seguindo as restrições corretamente e tendo boa vontade para se adaptar às mudanças, é possível conviver com a doença celíaca. A chave para isso é a disciplina e a adaptação. No final das contas, é possível provar novos sabores nos alimentos. Não precisa se isolar, a vida continua, né? E a gente tem que, na verdade, a gente tem que reaprender, né? A viver. Porque é muita coisa que muda. O pessoal, às vezes até os próprios amigos criam um preconceito na questão assim de não vamos convidar ela porque ela não pode comer, sabe assim? Então os amigos mesmo acabam criando um preconceito. Não é um bicho de 7 cabeças, tem que ter uma mudança de vida, é muito importante o apoio familiar para o celíaco, não é frescura que o celíaco não pode comer nem um pouquinho, realmente, independente do celíaco ter ou não ter sintomas, ele não pode comer nem um microfarelinho. A dieta tem que ser 100% livre de glúten para todos os celíacos. E aí, se identificou com algum sintoma? Lembre que é essencial procurar a ajuda de um médico. E o Olho Clínico fica por aqui. Se você quer rever este ou outros programas, acesse o nosso site e as redes sociais. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!